Poderia ser nomeada uma comissão parlamentar para apurar esse ato realizado, né, ou essa acusação feita contra o presidente da República. Então, vai criar uma comissão parlamentar para investigar essa denúncia grave. Essa comissão parlamentar iria fazer um relatório sobre o que foi apurado. Após isso, haveria o julgamento feito por quem? Presta atenção. Pela própria Câmara dos Deputados. Então, 2/3 dos deputados iriam afirmar, realmente, o presidente cometeu crime de responsabilidade. O presidente não desobedeceu a lei orçamentária, ele quer cooptar os outros poderes, ele não respeitou uma decisão judicial. Então, se a Câmara dos Deputados admitiu essa acusação, esse processo, né, vai ser encaminhado para o Senado, junto comigo. O Senado vai fazer o julgamento. Então, veja que interessante, o Senado é obrigado a fazer o julgamento. Então, por manifestação de 2/3 do Senado, haverá o julgamento do processo de impeachment. Mas é óbvio, meus amigos, vocês sabem muito bem, em qualquer processo deve ter o contraditório e ampla defesa. E será assegurado ao presidente ou àqueles que são acusados do crime de responsabilidade, né, de fazer a sua defesa. O importante é você entender que a admissibilidade é feita pela Câmara dos Deputados, juízo político. 2/3 dos membros entendem que o presidente cometeu crime de responsabilidade. Junto comigo. O Senado vai fazer o julgamento. E o Senado é obrigado a fazer o julgamento. Quais são as questões de concurso com relação ao julgamento? Pessoal, quem preside o julgamento lá no Senado? É o presidente do Supremo Tribunal Federal. Junto comigo. O presidente do Supremo Tribunal Federal é quem realiza o julgamento. O presidente do Supremo Tribunal Federal é quem realiza, aliás, o presidente do Supremo Tribunal Federal é quem preside o julgamento, ok? Repetindo, o presidente do Supremo Tribunal Federal é quem preside o julgamento realizado pelos senadores. Vai colocar ordem na casa, ó, vamos ao relatório, defesa preliminar, testemunhas de acusação, de defesa, e vai orquestrar, vai reger, melhor dizendo, reger o julgamento. Mas quem vai julgar efetivamente? Os senadores, junto comigo. Manifestação de 2/3 dos senadores. Por 2/3, o Senado condenou o presidente. Quais são as punições que ele vai sofrer? Presta atenção. Ele vai perder o cargo e vai ficar inabilitado por 8 anos para as funções públicas. Junto comigo. O presidente perde o cargo e fica inabilitado por 8 anos para as funções públicas. Perdeu o cargo e ficou inabilitado por 8 anos para as funções públicas. Meus caros, nem função honorífica ele pode exercer. Função que não ganha nada. Ele não poderá ser mesário, não poderá ser jurado. E será servidor público, ficará afastado durante esses 8 anos. Ok? Então, junto comigo, perde o cargo e fica inabilitado por 8 anos para as funções públicas. Presta atenção numa questão técnica, junto comigo. Meus caros, se o presidente da República, né, tiver um processo iniciado no Senado, o Senado vai fazer o julgamento dele, ele fica afastado por 8 anos das funções públicas. Ok? Agora, presta atenção, se for condenado, né? Agora, junto comigo. Professor, durante o julgamento do Senado, ele continua presidente? A próxima pergunta de concurso, não. Ele vai ficar suspenso por 180 dias até que se realize o julgamento. Ele fica suspenso por 180 dias, enquanto é realizado o julgamento pelo Senado Federal. Chegamos ao finalzinho do segundo bloco. Então, o segundo bloco diz respeito, né, pergunte ao professor, e agora nós vamos enfrentar o quê? O terceiro bloco. O terceiro bloco diz respeito ao X da questão. Vamos responder questões sobre o tema ministrado hoje. Vamos então lá? Meus amigos, vamos então ao terceiro bloco do nosso encontro de hoje, do nosso programa. Terceiro bloco, separamos perguntas técnicas, que já querem provas do CESP, e vamos responder para você, dando fundamentação, o que está errado, o que está certo, ok? Vai aparecer na tela, então, a primeira pergunta. Vamos a ela na tela. Veja lá. Então, OAB, CESP, né, 2007-13, questão recente, né? O impeachment do presidente da República. Quando se fala impeachment, entendam impedimento, né? O impeachment do presidente da República. Então, venham para cá, meus amigos. Quando se fala em impeachment do presidente da República, eu não posso deixar de ler artigos 85 e 86 da Constituição, sendo que o processo de impeachment está regulado no artigo 86. Então, a pergunta tem a ver com o processo de impeachment ou de impedimento que está descrito lá no artigo 86 da Constituição.
Vamos enfrentar a primeira alternativa. Vamos lá na letra A. Tá lá, ó. Pode ser iniciado por denúncia de qualquer cidadão. Pode ser iniciado por denúncia de qualquer cidadão. Meus queridos amigos, essa letra A está errada. Está errada a letra A. Errada? Não, professor. Tá certa. Ah, então tá certo. Você treinou bem. Você leu. Meus amigos, essa letra A está corretíssima, porque é o texto da lei número 1079 de 1950, ok? Qualquer cidadão pode dar início ao processo de impeachment. Essa letra A, verdadeira, tá certa. Vamos enfrentar as outras alternativas agora? Vamos lá? Então, meus caros, junto comigo a letra B de bola. Vamos lá, olha na tela. Só pode ser processado mediante autorização de 2/3 do Senado. Então, meus caros, olha que interessante. Vem junto comigo, ó. Quem tem que autorizar o processo é a Câmara dos Deputados por 2/3 dos seus membros. E não o Senado. Quem autoriza a acusação, a investigação, é a Câmara dos Deputados, por 2/3 dos seus membros, que seriam hoje 342 deputados. E não o Senado. Portanto, a letra B, presta atenção, está errada. Letra B está errada. E por que está errada? Meus caros, a letra B está errada porque a acusação é feita pela Câmara dos Deputados, por 2/3 da Câmara, e não por 2/3 do Senado. Tranquilidade? Vamos ver a letra C, colocar na tela a letra C? Veja lá. O presidente, com relação ao impeachment, é processado perante o Supremo Tribunal Federal, que só poderá proferir condenação mediante voto 2/3 dos seus membros. Meus queridos amigos, vem junto comigo, ó. O Supremo Tribunal Federal, ele faz o julgamento do presidente quando ele comete crime comum. Então, de fato, está previsto no artigo 86 da Constituição. O presidente, quando comete crime comum, quem vai julgá-lo será o Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos que, no caso de crime de responsabilidade, não é o Supremo quem julga, é o Senado Federal. Portanto, essa letra C está equivocada, está errada a letra C. E por que a letra C está errada? Mais uma vez, meus caros, quem faz o julgamento dos crimes de responsabilidade, Senado Federal, por 2/3. No caso de crime comum, é o Supremo Tribunal Federal, também por 2/3, o julgamento. Vamos ver a letra D agora? Veja na tela. Pode resultar na perda do cargo e na inabilitação permanente para o exercício de função pública. Vem junto comigo. Meus amigos, quem sofre um impeachment, de fato, ele perde o cargo. Agora, ele fica inabilitado por 8 anos para as funções públicas. E não inabilitado permanentemente. O prazo é de 8 anos. Portanto, essa letra D está equivocada, está errada a letra D. Meus amigos, como é que ficou o nosso gabarito? Vem comigo, veja lá. Vamos colocar na tela outra vez. Olha lá, a letra correta é a letra A. A letra A é correta. Então, o impeachment do presidente da República pode ser iniciado por denúncia de qualquer cidadão. Então, vem comigo, meus amigos. Isso está escrito na lei número 1079 de 1950. É uma questão técnica, típica do CESP, próxima de prova de juiz, em que se pede o texto da lei, inclusive. Ok? Então, primeira questão correta é a letra A. Vamos ver a segunda questão agora? Vamos lá? Vai aparecer na sua tela a segunda questão. Vejam lá. Questão CESP 2008-3, bem recente, hein? Acerca do Poder Executivo, assinale a opção correta. Então, com relação ao Poder Executivo, a opção correta. Vejam lá a letra A. Vamos ver a letra A, o que diz aí. O presidente da República é julgado pelo Supremo Tribunal Federal pelos crimes de responsabilidade. Meus caros, acabei de afirmar para vocês. Quem julga o presidente nos crimes de responsabilidade é o Senado Federal por 2/3 de seus membros. E não o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal julga o presidente quando ele comete crime comum. Quando ele comete crime comum, ok? E não crime de responsabilidade. Lembrando que o Senado, ele faz o julgamento das demais autoridades, né? Também,
lá dos ministros do Supremo Tribunal Federal, etc. Quem faz é o Senado Federal, ok?